Hoje, hoje a nossa aula é sobre iluminismo, né? Então, lembra que eu falei para vocês que as duas últimas unidades, antigo regime e iluminismo, elas estão entrelaçadas. Porque quando o iluminismo surge, é um movimento intelectual, né? É um movimento que questiona toda a sociedade vigente. Que sociedade era essa? Na Europa, o que vigorava era, então, o antigo regime. Então, por isso que elas estão relacionadas. O antigo regime é o contexto social, político, econômico que vai surgir o iluminismo, ou seja, é o berço aí onde o iluminismo vai questionar. Então, o movimento iluminista, ele vai se basear lá no Renascimento. Então, a gente tem que lembrar, fazer os paralelos. Nós vamos ter uma Idade Média, a Idade Média, tá? Ela começa a ser questionada, as pessoas começam a mudar, porque nós começamos o que nós chamamos de renascimento, aí nós vamos ter o renascimento comercial, a retomada do comércio, o renascimento econômico, a volta das moedas, a importância dos aspectos culturais por conta da própria burguesia, e o renascimento, depois um renascimento urbano, a retomada das cidades. Então, a Idade Média tem como característica o feudalismo, a Idade Média tem como característica a importância da terra, a Idade Média tem como característica a agricultura. A Idade Moderna e o advento do Renascimento, essa transposição, ela vai trazer a valorização do espaço urbano em detrimento do espaço rural. Então, nós temos um renascimento urbano, um renascimento comercial, tá? Um renascimento urbano, comercial, e aí a economia vai se alterar, e com isso, a forma de pensar das pessoas também. E aí nós vamos ter o chamado renascimento cultural, ou seja, essa forma de pensar diferente dos indivíduos que vão começar a questionar a sociedade vigente, que era o poder excessivo da igreja. O iluminismo do século XVIII, ele vai lá no Renascimento. Por quê? Porque o iluminismo traz como conceito mais importante o uso da razão. E esse uso da razão, a ideia de se discutir através da racionalidade, ela é renascentista. Então, eles vão lá no Renascimento, vamos dizer, beber dessa fonte, buscar os filósofos, inclusive grecos romanos, para poder estar estudando, para poder estar discutindo, e aí pensando, refletindo sobre essa sociedade que eles estão vivendo no final do século XVII e século XVIII, nessa transposição do século XVII para o século XVIII durante todo o século XVIII. Então, o iluminismo é muito importante, esse movimento. Por quê? Porque os desdobramentos nós temos nos dias atuais. Então, a ideia de três poderes, e desses três poderes serem parcialmente independentes, mas estarem correlacionados, vem lá do iluminismo, né? A ideia de pesquisa, de cientificidade, de experimentação, né, que é o empirismo, é iluminista. Então, a nossa sociedade, atualmente, do século XXI, os seus alicerces estruturais estão no movimento iluminista do século XVIII. Por isso ele é tão fundamental, por isso que ele é tão cobrado em provas. A gente tem que lembrar que quando você faz o Enem traz uma questão atual e faz as relações com a parte histórica. Então, o iluminismo ele é essencial, porque a nossa sociedade está embasada no movimento iluminista. Então, século XVIII, nós vamos ter aí estabelecido na Europa muito forte, né, o antigo regime. Lembrando, uma sociedade desigual, certo? Antigo regime, desigual, estamental, não tem mobilidade social, com o poder centralizado na mão do rei, com o absolutismo. Tudo isso, e aí pouco espaço para as pessoas, obviamente, e absolutismo, o poder, essa centralização do poder na mão do rei. E o movimento iluminista, a gente tem que ter uma percepção também que, como é um movimento intelectual,
Ele é um movimento que, na sua essência, está muito ligado à burguesia. Então, vamos lá, de novo, não digo regime. A burguesia faz parte do terceiro estado. Os burgueses também pagam impostos. Os burgueses não têm não são beneficiados. Quem é beneficiado é o primeiro estado e o segundo estado, que não precisa trabalhar. O terceiro estado é que trabalha, que mantém o primeiro e o segundo estado. Ou seja, o burguês tem dinheiro, o burguês tem uma condição financeira, mas o burguês não tem... ele não tem títulos de nobreza, ele não é nobre, né? Então, ele não é bem visto, ele é terceiro estado, ele não tem nenhum benefício como a nobreza e como o clero. Então, a grande articulação desse período histórico é feita, sim, para a burguesia. É um discurso burguês. Por mais que se questiona tudo que está sendo estabelecido naquele período histórico, no século XVIII, a essência do iluminismo está ligado, está entrelaçado ali com a burguesia. Então, o movimento iluminista do século XVIII é um movimento que propõe o uso da razão, certo? Por quê? A igreja, nós já estamos na modernidade, nós vamos entrar na contemporaneidade no final do século XVIII, a partir de 1789, nós iniciamos a contemporaneidade, ou seja, todas as ideias iluministas vão culminar na Revolução Francesa, que é uma baliza cronológica que marca o início da contemporaneidade. Estamos falando de uma transição, estamos falando da Idade Moderna, que vai chegar lá na Idade Contemporânea. Então, ainda na Idade Moderna, a igreja é muito presente. Se nós estamos na contemporaneidade, com todos os veículos de comunicação que nós temos hoje, nós ainda temos uma presença muito forte do discurso da igreja no cotidiano das pessoas. Vocês imaginem no século XVIII. Então, o discurso da igreja, o viés ideológico, religioso, ele é muito presente e vai ser questionado com o movimento iluminista, porque o movimento iluminista é um movimento que vai propor o uso da razão, do pensamento, o indivíduo que pensa, que usa a sua razão, lá do Renascimento, e a cientificidade, ou seja, tudo tem que ser comprovado. Aí vem a ideia do empirismo, que é algo empírico, é que eu provei a existência dele, é que eu experimentei. Então, o iluminismo traz como principal característica cientificidade e também o empirismo, ou seja, a experimentação. Tudo se baseia a partir da ciência. Então, é um movimento intelectual e é um movimento que tem como grande símbolo importante, é o símbolo do iluminismo, são as enciclopédias. É o Google da época, né, gente? Galera, hoje eu coloco qualquer palavra aí no Google, enfim, eu tenho que fazer uma triagem primeiro, né? Do que é fato, do que é fake, ou seja, eu tenho que ver de onde vem a minha informação, né? Mas eu tenho aí um site de busca que eu consigo, né, fazer minhas pesquisas. No século XVIII, o símbolo do iluminismo são as enciclopédias. Junta-se inúmeros filósofos, os principais aí que vão organizar as enciclopédias, né? O D'Alembert e o Diderot, são os dois filósofos que organizam as enciclopédias, não é que eles escrevem tudo que está lá, eles vão ser os organizadores. Inúmeros filósofos participam da composição das enciclopédias, ou seja, um conjunto de livros de A a Z, era um livro para cada letra, às vezes mais de um livro para cada letra do alfabeto, e nesse livro constava todas as pesquisas, ou seja, as pessoas teriam acesso ao conhecimento. Eu estudei com enciclopédia até o ensino médio. Onde a gente fazia pesquisa? Na enciclopédia. Então, se a minha pesquisa é sobre África, eu vou lá na enciclopédia A. Se a minha pesquisa é sobre botânica, eu vou lá na B. Se a minha pesquisa é sobre zoologia, eu vou lá na enciclopédia Z. E lá vai estar, não era dividida por área de conhecimento, mas sim pelo alfabeto, né? A cronologia dela. Então, eu pesquisava sobre tudo. Todas as áreas do conhecimento estavam ali. A ideia é que o conhecimento é um todo, não é engavetado. Depois,
a gente tem que ter sempre, lembrar que, historicamente, o que é o conhecimento? Quem era o filósofo? O filósofo era o cara que entendia de tudo, de física, de química, de matemática, de história, de geografia, né? Depois, o conhecimento começa a ser pulverizado de uma tal maneira em que se divide. Cada um é responsável por uma área do conhecimento. Eu vou ter a área das ciências humanas, a área das ciências exatas, vai se diluindo esse conhecimento. Existe até um questionamento muito grande, porque conhecimento não é algo engavetado, é o todo. Se constrói conhecimento de forma totalitária, não por gavetinhas. Também tem uma discussão até mesmo atualmente referente a isso. Então, no século XVIII, o grande símbolo são as enciclopédias. Essas enciclopédias, então, tinham lá, as pessoas tinham acesso a todo o conhecimento possível que se tinha, né, que eles conseguiram condensar nesses livros, que as pessoas não tinham esse acesso. Então, descaracteriza só o poder da igreja, só o discurso religioso. Agora eu tenho outras fontes de pesquisa, que são fontes de pesquisa que pressupõem a argumentação científica, experimentação, certo? Essa é a base do iluminismo. Uma coisa bem legal no movimento iluminista é que vai ter vários desenvolvimentos, né? Por exemplo, o balão de ar quente é do período do iluminismo, as escalas de tempo, Celsius, Fahrenheit, é do iluminismo, o Lavoisier, né, gente, que é o pai da química, né, dos preceitos químicos, vários elementos novos, também é iluminista. No movimento, no iluminismo, nós vamos ter um desenvolvimento muito grande da botânica, tá? Classificação de plantas, classificação de espécies, de animais, né? Enfim, então eu tenho desenvolvimento da ciência, propriamente dita. Sabe essa ideia quando que alguém está pensando, aí tem uma lâmpadazinha que ilumina? É uma ideia iluminista, tá? Então, o nome iluminista é porque iluminava os indivíduos. Tem uma discussão até teórica sobre isso. Por quê? Se fala que antes do iluminismo, ou seja, na Idade Média, era a Idade das Trevas, porque a igreja era muito poderosa e acabava manipulando os discursos e os indivíduos. A partir do século XVIII, então, com o movimento iluminista, você tem a questão do conhecimento, da cientificidade, né, da pesquisa em várias áreas de conhecimento, botânica, ciência, produção de, além das pesquisas, na prática também, inúmeros desenvolvimentos tecnológicos no século XVIII. No século XVIII, por exemplo, a gente tem a Revolução Industrial, que vai acontecer também, 1750, a Revolução Francesa, com a Revolução Industrial, inúmeros desenvolvimentos tecnológicos, tudo isso é século XVIII, que é o século do Iluminismo. Então, além de todo esse desenvolvimento da ciência, da cientificidade, do empirismo, que é algo empírico, que eu experimento, que eu comprovo, nós vamos ter as críticas na esfera política, econômica e social. Então, o iluminismo é todo esse movimento que vai ter as críticas muito fortes nas esferas políticas, econômicas e sociais. Pessoal, até aqui entenderam? Ficou claro? Entendi. Sim, Tudo certo? Posso continuar? tudo. Pode. Nada? Então vamos lá. Vamos falar de alguns filósofos que são importantes do iluminismo, tá? Nós vamos ter o primeiro, que é o John Locke, certo? O John Locke, né? Por que ele, na verdade, ele é da transposição do século XVII para o século XVIII, tá? O John Locke, ele é inglês. O que a gente tem que ter em mente também? Que o berço do iluminismo é na França. Os outros filósofos que eu vou falar são franceses. O John Locke é inglês, tá? Então, o berço do iluminismo é a França, tá? O John Locke é inglês. E o que ele fala? Ele discute, tá? Ele fala da monarquia parlamentar. Então, o John Locke,
ele pressupõe uma monarquia parlamentar. Ele discute sobre isso. Ele fala que a monarquia não pode ser uma monarquia absolutista. Tem que ter um parlamento. Lembrem, ele é inglês. A Inglaterra é o primeiro país a passar por essa transformação. Enquanto a França vai viver lá o antigo regime, essa desigualdade, a Inglaterra já passou pela transformação e já está numa monarquia parlamentarista. Então, eu não tenho poder centralizado na figura do rei. E é o que o John Locke vai defender, uma monarquia parlamentar. Ele não defende, como é que é? República, nada. Ele defende uma monarquia. Mas essa monarquia não está centralizada na figura do rei. Seria uma monarquia, então, parlamentarista. Outra coisa importante que eu anotei do John Locke, que vocês não podem esquecer. O John Locke dizia que o indivíduo ele tem direitos naturais, que são inalienáveis. Essa palavra está na nossa Constituição. Né? A nossa Constituição fala que nós temos alguns direitos que são inalienáveis. A Constituição estadunidense, a Declaração de Direitos Humanos, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, usa também essa palavra que é discutida aí na transposição do século XVII para o século XVIII, que são os direitos inalienáveis. O que é um direito inalienável? Ele é um direito que não pode ser questionado. Não pode ser questionado. Não posso dizer, tu não tens mais esse direito, porque é inalienável, é meu. Ninguém pode tirar. Tá? Então, quais eram os 3 direitos naturais que são inalienáveis para o John Locke? O direito à vida, tá? O direito à liberdade e o direito à propriedade. Então, foco aí no que eu vou falar agora. O John Locke defende a propriedade privada. Tá? Nós vamos falar dele um pouco mais para frente. Então, é bem interessante perceber isso. Então, o John Locke defende os 3 direitos que são inalienáveis: vida, liberdade e propriedade. Realiza. O camponês tem direito à propriedade? Não, ele não tem nada. Isso é um direito que está muito linkado com a burguesia, gente. Ela vai ter dinheiro. Ela vai ter como ter propriedade. Então, é uma defesa que vai ser questionada depois pelo Rousseau, que é do final do século já XVIII. Então, ele é um pouco mais para frente do que o John Locke. John Locke está nessa transposição do finalzinho do século XVII para o século XVIII. Então, o que o John Locke defende? Uma monarquia parlamentarista, ou seja, ele critica o poder absolutista do rei e ele fala que o indivíduo tem os seus direitos naturais, que são inalienáveis: vida, liberdade e propriedade. Então, ele é um defensor da propriedade privada. Hashtag fica a dica. Tá? Muito bem. Próximo filósofo que a gente vai falar, Montesquieu. O Montesquieu, ele questiona também o poder centralizado. De maneira geral, gente, eles vão questionar tudo que está vigente naquela época, eles vão fazer a crítica, com algumas diferenças. Então, Montesquieu também vai questionar o poder centralizado na mão do rei, e ele vai dizer que tem que haver 3 poderes, que são independentes entre si, mas que se complementam. Ou seja, tem uma relação de interdependência. Né? São independentes, mas se complementam. De maneira geral, vai ter essa relação de interdependência, porque um está fiscalizando o outro. No olhar do Montesquieu, nós então teremos 3 poderes: o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Tão forte que nós temos na nossa sociedade hoje 3 poderes. Então, o nosso amigo Montesquieu é o pai desse pensamento. Coitado que os restos mortais dele devem estar se retorcendo, porque mal imaginava ele que na sua composição de 3 poderes nós iríamos ter a grande corrupção que nós temos hoje. Então, assim, a ideia dele era que eu tenho um poder legislativo, que vai compor as leis, né? Vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, responsáveis por compor as leis, escrever a legislação, propor. Executivo, coloca essas legislações em prática, prefeito, governador, presidente, né, sanciona essa legislação, começa a colocá-la em prática, executa, e o poder judiciário, que são os juízes, o Ministério Público, que vai fiscalizar
fiscalizar essa legislação, que foi composta pelo Poder Legislativo, executada pelo Poder Executivo e agora fiscalizada, para ver se realmente está sendo colocada em prática. Mal lembraria ele que hoje a corrupção, né, está presente em todas as esferas desses três poderes, infelizmente. Não é 100%, mas a gente, historicamente, tá, na história do nosso país, a gente vai perceber que isso aconteceu em toda a história do nosso país, desde a formação do nosso país, a corrupção se fez presente, né, em todas as esferas, tanto municipais, estaduais, quanto federais, e nos três poderes também, infelizmente. Muito bem. Então, o Montesquieu veio com esse pensamento para desconstruir a ideia de centralização política, para desconstruir essa ideia de absolutismo. Então, vamos ter três poderes. Tá? Próximo filósofo, que é importante também, quer dizer, todos são, né? É o Voltaire. Tá? Vou deixar o meu preferidinho por último. É o Voltaire. O Voltaire, ele fala o seguinte, que o Estado, que é o governo, o objetivo do Estado é servir o povo. Ele diz que o objetivo do Estado é servir o povo. E ele fala algo bem interessante, tá, gente? Ele diz o seguinte, que nós temos que ter a igualdade civil na legislação. Porém, contudo, entretanto, todavia, cada indivíduo tem um papel diferente na sociedade. Lembrem, gente, é uma articulação também feita pela burguesia. Então, é uma igualdade civil, não é uma igualdade social. Ele não está discutindo igualdade social. Ele está discutindo que todos nós, perante a lei, temos que ser iguais. No entanto, temos papéis diferentes. O camponês tem o seu papel, o burguês tem o seu papel, o clero tem o seu papel. Ou seja, né, a ideia também, se a gente for parar para pensar e fazer uma análise bem criteriosa, que de supremacia até burguesa em detrimento ao camponês, porque ele defende uma igualdade, mas ele diz que cada um tem um papel diferente na sociedade. E ele tem uma frase dele, só reescrevi aqui com as minhas palavras, porque eu acho bárbara. Ele fala o seguinte, eu não concordo com o que você me diz. No entanto, eu devo respeitar tudo que você me fala. Então, ele é a favor da tolerância. Eu não concordo com o que você me diz, mas eu devo respeitar o que você me fala. Então, hoje a gente sabe que, infelizmente, inúmeros conflitos em várias esferas, política, social, econômica, e gera até conflito bélico, a intolerância. Então, ele discute a tolerância religiosa e a tolerância de ideias. Ou seja, eu não concordo com o que você me diz. O meu pensamento é diferente, mas eu devo respeitar o que você me fala. Ou seja, eu tenho que respeitar a sua ação, tenho que respeitar o seu pensamento, a sua diferença religiosa, o seu pensar sobre política, que é diferente do meu, que é o que a gente chama na filosofia de dialética, que deve ser exercida. E, infelizmente, em vários momentos históricos, e atualmente também, né, em várias esferas, não só religiosa, mas política, econômica e social, né, não há essa tolerância. Então, ele é a favor da tolerância e ele é a favor dessa questão de pluralidade de ideias. Muito bem. E, por último, aqui, né, o Rousseau. É o meu filósofo, de todos eles, é o meu filósofo preferido, pessoalmente, tem uma esfera pessoal, né? E o Rousseau, ele fala o seguinte, ele diz o seguinte, o poder emana do povo. O poder está na mão do povo. E se o povo perceber que o poder está na mão dele, ele vai fazer diferença. Vocês sabem que ele fala que o homem, não é que ele nasce bom ou ruim, mas o homem, num percurso histórico, o Rousseau vai falar que o homem pode se corromper. Tá? Então, tem algumas interpretações que dizem que ele fala que o homem nasce bom, né? E ele se corrompe pela sociedade ou no meio em que ele está inserido, né? Então, ele é corrompido pelo próprio sistema onde ele está inserido. E algo bem interessante do Rousseau também é que ele vai questionar a propriedade privada.
Seguinte, lembra lá do John Locke? O John Locke é o cara que defende a propriedade privada. O Rousseau, que é posterior a ele, vai questionar, ele vai ser um crítico do John Locke. Por quê? Quando o John Locke fala que defende a propriedade privada, ele defende a propriedade privada para uma parcela da população que tem poder aquisitivo para tê-la. A maioria da população, que são os camponeses, não vai ter propriedade privada. Essa defesa não chega para eles. E é essa crítica que o Rousseau vai fazer. Tá, a propriedade privada é para quem? De que maneira? Então, ele vai fazer essa crítica. Inclusive, tem pessoas que perguntam assim, então ele é socialista? Não. A teoria socialista não está presente aqui, certo? É no século XIX. Mas o Karl Marx e o Friedrich Engels estudaram Rousseau. Tá? Então, quando eles vão desenvolver e vão defender a teoria socialista, eles leem muito o Rousseau. Então, o Rousseau é um crítico da propriedade privada, porque ele faz uma crítica ao sistema estabelecido na sociedade, dizendo que esse é um benefício que não é para todos. A defesa da propriedade privada, ela não se estende para todo mundo. Ela se estende para uma parcela da população. É do terceiro estado? É, mas é a parcela que também tem influência, que também tem dinheiro, que é a própria burguesia. Então, 80% da população, que são os camponeses, não estão presentes aí nesse discurso do John Locke. Então, ele faz essa crítica. De maneira geral, os filósofos criticam a sociedade vigente, criticam a desigualdade social, criticam a centralização do poder do rei, né? Porque eles são a favor da monarquia parlamentar ou da própria república, com maior participação popular, defendem a cientificidade, não só uma versão religiosa, defendem a tolerância religiosa e a tolerância entre os indivíduos. Então, é um movimento importantíssimo, é um movimento substancial desse período histórico, gente, porque vai mudar o pensamento das pessoas. Eles vão começar a conversar nos cafés, eles vão fazer encontros para discutir a sociedade, para discutir o poder excessivo do rei, para discutir que o rei não pode fazer o que ele quer, que ele não pode comandar de forma absoluta, para falar de igualdade, que as pessoas têm que colocar na lei a igualdade social. A Revolução Francesa, que tem como tripé liberdade, igualdade e fraternidade, ela vem do iluminismo, ela é um reflexo do movimento iluminista. O movimento de emancipação política do Brasil, da independência do Brasil, que é século XIX, é um movimento também que estudou o iluminismo. As ideias iluministas chegaram na América também, tá? Que são importantíssimas. Uma coisa que é importante, a apostila ela não fala, mas eu vou falar para vocês, é o liberalismo econômico. Então, o Adam Smith, que também vai lá beber sua fonte em todos os filósofos iluministas, ele vai falar o quê? Ele vai falar do liberalismo econômico. Então, hashtag, fica a dica, presta atenção, gente, nesse cara. Adam Smith, não esqueçam esse indivíduo, ele é o pai do liberalismo econômico. Hoje, as práticas econômicas são chamadas de neoliberais. É uma nova roupagem do liberalismo, que é o cara mais estudado na área da economia, administração, né? Quem trabalha com finanças discute muito o Adam Smith. Por quê? Porque ele vai questionar a economia mercantilista. Então, preste atenção. Já falamos do questionamento da centralização do poder, da desigualdade social, que o poder emana do povo. E o Adam Smith vai defender, vai criticar o mercantilismo. É uma crítica da economia, uma crítica econômica. Então, ele vai dizer que não deve haver intervenção direta do Estado na economia. Ele vai falar do liberalismo econômico, isso é essencial. Vai dizer, quem tem que comandar a própria sociedade no liberalismo econômico é uma autorregulação das próprias empresas, é uma defesa que as empresas, né, se autorregulem e que não há intervenção direta do Estado na economia. E é uma crítica ferrenha à economia mercantilista. Não esqueçam dessa pessoinha. Ela é importantíssima. Muito bem.
ainda temos que falar sobre despotismo esclarecido, que está lá na apostila de vocês, na página 62, tá? O despotismo esclarecido, primeiro vamos pensar no conceito. O que é um déspota? Déspota é um cara que não ouve ninguém. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, não um déspota. Um rei absolutista é um déspota. O Luís XIV era um déspota. Ele não ouve o outro, não tem tolerância para a ideia, não tem dialética. Ele pensa, ele faz, o Estado sou eu, quem comanda sou eu. É um déspota. Aí eu conheço algumas pessoas também que são déspotas, mas isso a gente pula para uma próxima oportunidade. Despotismo esclarecido. Tá? Foram reis que perceberam que iam cair, que iam perder o trono. Gente, olha essas ideias todas fervilhando na cabeça das pessoas. Tá? Seguinte, galera, vai cair aqui a nossa aula, falta 1 minuto só. Eu vou abrir, mandar outro link para vocês, porque eu quero acabar de explicar despotismo esclarecido. Não me abandonem, não me larguem, por favor, fiquem comigo, tá? Para me explicar despotismo esclarecido. Vou fechar aqui e já mando outro link. Fica aí. Beleza.